E o Bom Dia Produtor não para, viu? E aqui mais informações para você, análise importante para o seu planejamento para os próximos meses e, por que não, para os próximos anos. E olha, no ano passado, que parecia impossível, aconteceu. O comportamento da pecuária de corte em 2017 conseguiu superar o resultado negativo obtido em 2016. O pecuarista amargou situação ainda pior no ano passado, não é mesmo? E olha, os motivos, definitivamente, sorte não esteve presente no vocabulário do pecuarista. E olha, os motivos foram amplamente discutidos durante toda a programação aqui do Canal do Boi. E apesar de tantas dificuldades, mesmo assim você, pecuarista, deu uma lição de maturidade e profissionalismo. Mas olha, nem tudo foram dores, viu? É o que você vai acompanhar nos próximos minutos do Bom Dia Entrevista. E para trazer ponderações importantes para o seu planejamento estratégico, estamos aqui com o analista de agronegócio do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João Pedro. Bom dia. Bem-vindo. Vamos passar limpo, então, os últimos anos? Vamos lá. Começar pelo que você falou, né? O ano passado foi um ano cheio de emoções. O produtor amargou. O primeiro semestre, então, foi uma sucessão de problemas. Mas que mostrou maturidade, ou seja, com toda aquela dificuldade, a questão de delação do JBS, risco de crédito do JBS, comprar só a prazo, operação carne fraca, aquele show de midiático aí que o pessoal da Federal fez, apesar de tudo isso no primeiro semestre, ele conseguiu reverter no segundo semestre. Então, o primeiro foi um problema, no segundo foi a solução. É verdade. Olha, então vamos começar? Vou trazer os números de 2014 até também agora 2017, fonte da Scott Consultoria. Pode colocar a produção a primeira, vamos passar limpo. Você tem o rebanho na tela do seu televisor. E com esses números, João Pedro, o que a gente pode tirar de positivo? 2014 e 15 até 16, um preço bom do bezerro fez com que houvesse uma retenção de fêmeas. Ou seja, aquela bezerra, aquela novilha que iria para o açougue, ela ficou no campo para ser mais uma vaca de reprodução. Então, você teve um aumento significativo, de 7 milhões de cabeças praticamente. Só para ter uma ideia, na Argentina, com toda a crise que eles tiveram com os quiches, eles mataram 10 milhões de matrizes. Nós conseguimos reter 7 milhões. Então, agora, todo mundo fala esse número, IBGE, todas as consultorias falam. Mas na prática, cada vez eu não acredito que o Brasil tenha 219 milhões de cabeças, mas é um número que se mostra. O senhor acredita que tem muito mais? Tem muito menos. Muito menos. Muito menos, mas vamos lá. Vamos lá. Olha, as próximas informações de agora você vai acompanhar em relação também ao abate. E aí sim o senhor tem também uma discordância. Você 2014 16, até 2016, você houve uma retenção de fêmeas, consequentemente uma redução no número de abates. Agora, o que chama atenção é que se você pegar um abate de 40 milhões de cabeça para um rebanho de 219, o desfrute é muito, mas muito baixo, 17%. Ou seja, o Brasil, há 30 anos atrás, tinha 17% de desfrute. Todo esse avanço da pecuária, diminuição da idade de abate, melhoria tecnológica, animal sendo abatido com 24 a 30 meses, onde que está isso? Essa é a dúvida que se faz. Então, eu acho, de duas uma, ou tem um abate muito maior de forma sem fiscalização, porque com fiscalização não é 32 milhões e meio, 33 milhões que o IBGE mostrou ano passado. Então, pelo consumo de couros, 35 milhões e meio, 36 milhões. Então, alguma coisa está errada, ou o rebanho ou o número de animais abatidos. Então, já que a gente falou em desfrute, a próxima tela é em relação ao desfrute. Vamos acompanhar de 2014 até 2017 e o que esses números demonstram, então, só para complementar em relação ao abate. É isso aí, né? Você teve uma retenção de fêmea, consequentemente, você caiu, aumentou o rebanho, diminuiu o abate, porque o consumo no interior do Brasil, basicamente, é vaca. Você vê nas pequenas cidades, nos abatedouros municipais ou nos abatedouros que fornecem carne para os açougues, etc., a grande parte é fêmea. Então, quando você olha os dados estatísticos, você vê uma predominância de machos em função de que nos estabelecimentos fiscalizados.
Agora, esse desfrute, alguma coisa está errada, é muito baixo. Se você comparar com os Estados Unidos, por exemplo, que tem um rebanho de 90 milhões de cabeça, 95 milhões, ele tem o dobro de abate. Então, e além disso, além de ter o dobro de animais abatidos, o que acontece? Eles têm um peso muito maior. Se o nosso rebanho dá um peso, um macho ao redor de 17,5, 18 arroba, eles estão trabalhando hoje com animais de 25 arrobas. Tanto nos Estados Unidos, como a Austrália, como outros países. Então, além da questão do número de animais abatidos, a produção de carne é maior em função do peso de abate. Você tem condições hoje no Brasil, com esses animais que nós temos, sejam eles com animais abatidos até 30 meses, de você botar mais peso na carcaça sem exagerar na gordura. Ou seja, animal que vai colocar carne, vai colocar músculo na carcaça. E então, esse é um dos caminhos irreversíveis. À medida que o preço do bezerro subiu, como subiu em 2014, 2015, o confinador, o recreador, ou mesmo aquele que faz a terminação, ele procurou botar mais arroba em cima do gado. Por quê? Porque para tentar diluir o custo do bezerro. Agora, a próxima tela em relação à produção de carne em 2014 e 2017, também apurados pela Scott Consultoria, e o que demonstram esses números, João Pedro? Você tem uma diminuição e o mercado se ajustou em função da oferta de gado pronto para o abate. A grande questão foi a oferta de gado. Se teve uma oferta menor, os frigoríficos disputaram, o preço do boi foi bom até 2016, 2017 caiu, despencou o preço, num patamar de 155, nós chegamos em maio a 121, 122 em São Paulo, que foi um absurdo. E aí vem aquela questão que tu falou, da maturidade, ou seja, quando derrubaram o preço a ponto muito, muito abaixo do custo de produção, o pecuarista segurou, ele falou, não, esse preço não dá para vender, e realmente não dava, ele não conseguia repor. Apesar de o gado de reposição também ter caído de forma bastante dramática. Então, o 2017, você teve dois cenários. No primeiro semestre, você teve uma diminuição de abate, uma diminuição de produção de carne, uma diminuição das exportações. E inverteu a situação no segundo semestre. O segundo semestre começou a melhorar as exportações, aumentou o consumo interno, o país saiu da recessão do lulapetismo que derrubou a economia brasileira, começou a crescer. Em 2017, o país cresceu 1%, alguma coisa próxima a 1%. Esse ano, a previsão é crescer 2,8% o PIB. Crescendo 2,8%, você tem um potencial de crescer de 4,5% a 5% o consumo de carnes. Então vamos dar uma olhadinha nessa tela, temos um consumo também per capita que mostra muito claramente essa questão econômica. 2014 aquela euforia, né? 2015 já foi diminuindo e olha 2016, 2017 leve alta de 0,1%. 2014 foi um gol contra o vigário, né? Foi a situação econômica brasileira travada, subsídio à gasolina, falência das empresas, especialmente a Petrobras, uma situação extremamente delicada. O país com um déficit fiscal absurdo e para ganhar a eleição fizeram uma festa, seguraram os preços, tudo, e depois, em 2015, veio a ressaca. Verdade. E depois, em 2016, você teve um novo governo, uma equipe econômica bastante responsável, o ministro da Fazenda, o Banco Central, trouxeram a inflação a níveis civilizados, porque nós estávamos em 2015 com inflação acima de 10%. Inflação é o pior imposto que tem, Helena, porque depois do dinheiro estar no bolso do trabalhador, a inflação tira o poder de compra dele, tira a capacidade dele adquirir bens para o seu consumo. O que aconteceu? Derrubou o consumo de carne per capita. Esses números são otimistas, 35, 36, já há algumas consultorias que falam que caiu para 33, 34 quilos por habitante ano. Então, nesse momento, você começa a ver, já se viu claramente no último trimestre de 2017, uma melhoria nos preços do boi e o frigorífico, ele se deu bem esse ano. Se há um setor que não pode reclamar, é o frigorífico. Apesar de todas as bandalheiras que aconteceram, você olha, eles ganharam dinheiro já na carne, porque normalmente o frigorífico empatava na carne, ganhava no couro e ganhava nos miúdos. Não, ele ganhou dinheiro na carne, ganhou dinheiro no couro e ganhou dinheiro nos miúdos. Então você olha os balanços dos frigoríficos, todos foram bons durante 2017. Às custas de quem? À custa do senhor e da senhora. Porque vocês seguraram o preço do boi e da vaca,
seguraram os preços a nível de consumidor, o varejista também segurou. Então, dos 3 elos da cadeia, o varejista que distribui ao consumidor, o frigorífico que compra o boi e processa, esses 2 ganharam dinheiro. Quem perdeu o dinheiro ou teve uma rentabilidade prejudicada foi o criador, foi o pecuarista, porque derrubaram o preço do boi. Houve uma reação praticamente só no último trimestre de 2017. O ano de 2017 para o pecuarista não traz saudades em termos de rentabilidade. Verdade. E para a gente finalizar, vamos dar uma olhadinha também em relação à exportação. Você já deu uma pincelada, mas é bom colocar o olho na tela e dar uma observada também em relação a 2014 a 2017. Você teve o forte das exportações do Brasil de carne é carne in natura, né? Esse que é o valor maior, 80 e tantos % é carne in natura. Você olha o primeiro semestre, se nós fosse depender do primeiro semestre, nós tínhamos chegado a 1,5 milhão de toneladas equivalente de carcaça. Mas o segundo semestre acabou compensando. Você teve uma redução significativa no primeiro, com os embargos, com os problemas, até o próprio mercado que nós lutamos para conseguir, que era vender carne in natura para os Estados Unidos, foi suspenso no primeiro semestre em função dos abscessos que encontraram nas peças de carne. Mas, porém, no segundo semestre, a China entrou comprando pesado. Esse foi, e a Rússia, que é um grande comprador, é o terceiro maior comprador de carne no Brasil, ter feito problemas, bloqueio, embargo, ele embargou no último trimestre, mas a demanda chinesa ajudou a segurar o preço, as exportações e, consequentemente, ajudou a segurar, para não cair o preço do boi ao pecuarista. Então, esse é o cenário que nós tivemos em 2017. Você vai perguntar, e aí, 2018 como é que fica? Eu creio que vai ficar melhor. A economia brasileira crescendo, você tem o mercado interno comprando mais. Isso é importante. Eu sou um cara que vou ao supermercado e gosto de conversar com o açougueiro. Olha, sábado de carnaval, lá num açougue, um supermercado grande que tem perto da minha casa, não tinha mais carne para assar. Dá-lhe churrasco. Não tinha mais, já tinha tudo, já tinha vendido tudo. Isso é um bom sinal. Ou seja, você tem o brasileiro gosta de comer carne vermelha, não só o brasileiro, todo mundo gosta. Vai comer mais ou menos em função do poder aquisitivo, da renda. Mas ele foi comprar. Então, e hoje a nossa carne que você tem de oferta, há uma preocupação hoje de toda a cadeia, e aí o pecuarista também está melhorando de forma significativa, oferecendo um animal mais novo, melhor acabado, dando um complemento para esse animal na hora de engordar, um suplemento, uma coisa no coxo. Para quê? Para ter um animal, uma carne melhor. Exato. Nós precisamos que 80% do consumo está nós brasileiros. Então nós temos que atender bem o Brasil e, consequentemente, gerar uma carne boa para exportação. A exportação é importante, extremamente importante. É a válvula de escape, ou seja, se houver uma oferta de carne maior no mercado e o mercado interno não puder absorver, a exportação passa a ser a grande alternativa. O mundo inteiro vai aumentar o consumo de carne vermelha e não tem outro país do mundo que não seja o Brasil que tenha condição de entregar carne com gosto, com sabor. Nosso boi é verde e amarelo, ele fica a maior parte do tempo em cima do pasto. Na reta final dá um cheirinho para ele melhorar um pouquinho, para dar um acabamento melhor. Mas o fato dele se alimentar de capim, como todo ruminante deveria se alimentar, ele tem sabor a carne. Tem um gosto diferenciado, não precisa botar molho, botando um salzinho por cima tá bom demais. É verdade. Então, e aí, essa é a vantagem do Brasil. O Brasil tem condições de aumentar. Esse desfrute nosso pode aumentar de forma muito grande, nós podemos botar 30%, 40%. Basta que o pessoal use as tecnologias, o que nós mostramos todo dia aqui no canal do Boi, casos de sucesso, copie. Muitas vezes não é caro você manejar pasto, por exemplo, não deixar rapar o pasto, botar o gado no tamanho certo, suplementação adequada, controle sanitário. Cuidado. Se eu vou abater o animal daqui 30, 40 dias, aquilo que eu vou aplicar, aquele antiparasitário, ou aquele produto qualquer que eu for aplicar, está no prazo de carência. Esses detalhes são importantes. Cabe ao senhor e à senhora que fazem parte dessa cadeia e que são muito importantes para a gente manter qualidade e atender bem o Brasil, nós brasileiros, e atender bem o mundo inteiro que come a carne brasileira.
Tá certo, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Eu tenho certeza que trouxe ponderações importantes para o seu planejamento estratégico de 2018, também para os próximos anos. Muito obrigada, João. Bom trabalho. Temos mais, então, pela frente, vai poder trazer sempre informação importante para o pecuarista. Com certeza, sempre vai procurar trazer, porque é importante que os senhores e senhoras sejam bem informados. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saia daí.